Fala galera, tudo bom? Eu tô aqui hoje para dar uma dica para vocês sobre eficiência térmica, eficiência energética como um todo. É muito mais eficiente a gente evitar que o calor entre no ambiente do que consumir recursos para bombeá-lo para fora depois. Seguindo esse princípio, a Thermo-Off desenvolveu uma película especialmente capaz de refletir os raios infravermelhos ao invés de absorvê-los. Com isso, a superfície tratada chega a ter uma redução de até 43% de temperatura. Estando menos aquecida, ela tem agora uma temperatura menor, evidentemente, e vai jogar menos calor para dentro do ambiente. Esse calor que ela agora joga, que é reduzido, vai impactar em melhorias em diversos segmentos. A problemática do calor, ela fere muitos segmentos. Então a gente vai ter, a partir dessa redução de temperatura, uma condição mais salubre, mais confortável e mais eficiente. É um produto sustentável, gera economia porque ela consolida ou ajuda a potencializar outros sistemas de climatização e ela não paralisa o trabalho. É uma solução que você aplica sobre a sua cobertura, não tendo que fazer a troca da cobertura. Isso é muito bom. Se nós pensarmos no bem-estar animal, você pode estar falando dos seus pets. Podemos falar de frangos, podemos falar de suínos, aumentando a taxa de conversão alimentar e diminuindo o estresse térmico, que nesses animais é fundamental que a gente faça esse trabalho. Quando a gente fala de produção leiteira, a exposição do gado a temperaturas extremas faz com que a produção de leite diária tenha até uma perda de 20%. É importantíssimo cuidar para que a temperatura se mantenha mais amena e não chegue a casos extremos. A gente fala de casos extremos acima de 33 graus, 32 graus. Quando a gente fala da produção de ovos também, é muito importante que a temperatura seja amena para facilitar a formação da casca do ovo. Quando você está num ambiente de altas temperaturas, a casca fica mais frágil. Então, além de você ter um ovo de menor qualidade, você aumenta muito a chance de quebra também na produção. Então, tratar termicamente essa produção faz todo sentido. Indo para indústrias, a gente toca diretamente na questão da insalubridade, né, que fere todo mundo, e também da produtividade. A insalubridade, ela se combina e faz com que você tenha até 15% a menos de produção se nós estivermos falando de um segmento têxtil, por exemplo. Estou falando de 15% menos peças costuradas em um dia de trabalho. Na armazenagem de grãos, a gente tem um problema direto ligado à desnaturação do grão. Essa água que sai do grão, esses nutrientes saem quando a temperatura externa do silo diminui, né, durante a noite, acontece a condensação dessa umidade e a posterior formação de fungos. Então, tratar termicamente os silos é fundamental. Esses são os silos da Arroz Urbano, a nossa cliente. Galpões industriais ou de serviços, de forma geral, quando a gente trata termicamente, evitando o aquecimento, a gente está falando diretamente de impacto no conforto e também na redução de despesas com climatização. É fundamental. A película Thermo-Off, além dessa alta capacidade de reflexão, ela possui uma matéria-prima. A nossa nanotecnologia, ela se realiza sobre ela o que a gente chama de fotocatálise. Fotocatálise heterogênea é o termo correto. Com essa fotocatálise, ela pega, olha que interessante, ela pega a molécula de água presente no ar e divide. Ela consegue fazer H2, ela consegue fazer O2 e OH-. Essas duas moléculas, elas são agentes oxidativos, então eles conseguem se recombinar com os gases tóxicos do ambiente e diminuir o índice de concentração de gases tóxicos ao redor da superfície tratada. É incrível isso, nós estamos falando de um produto que ele é funcional, ele é ativo. E por ser ativo, a gente consegue reunir as vantagens dele falando que, em primeiro lugar, ele trata a eficiência energética, então você vai consumir menos energia para atingir a temperatura que você precisa no ambiente.
ele, além de ter baixa taxa de compostos orgânicos voláteis na sua produção, ele também auxilia, né, você a consumir menos energia. Então ele faz já um papel de sustentabilidade muito forte. Além disso, diminui a concentração do CO2 ao redor, que é fabuloso, atuando como película funcional, e vai impactar numa cadeia de menores gastos para você. Menores gastos com climatização e também menor gasto na hora de promover a melhoria. Por quê? Existe um valor bem menor que você vai estar empregando na aplicação da película termófila do que se você fosse considerar, por exemplo, toda a troca do seu telhado ou a instalação de várias máquinas de ar-condicionado para estar climatizando esse ambiente. Tá? Então fica a dica, trabalharmos com a reflexão dos raios ultravioleta e dos raios infravermelho, principalmente os infravermelhos, que são os que trazem calor, é infinitamente mais eficiente do que você permitir que o ambiente se aqueça e depois consumir energia para bombear esse calor para fora. Tá legal? Eficiência térmica é eficiência energética.